Olá, que a paz de Cristo seja com todos. Bom, hoje a gente vai mergulhar juntos numa das passagens mais incríveis de todo o Evangelho, lá em João capítulo 6. A cena é a seguinte, estamos em Cafarnaum, um dia depois do milagre da multiplicação dos pães. Aquela multidão que teve a fome do corpo saciada, agora procura Jesus de novo, e ele, claro, vai usar essa busca para revelar um mistério infinitamente maior, o pão que dá a vida eterna. Então a nossa jornada de reflexão vai passar por 5 momentos. A gente vai acompanhar esse diálogo de Jesus com o povo para tentar entender de verdade o que significa ser alimentado por Deus. Vamos lá. Tudo começa então com uma exigência da multidão. Eles finalmente encontram Jesus lá na sinagoga. E olha que coisa, mesmo depois de tudo o que eles viram no dia anterior, o coração deles parece que ainda está meio fechado, sabe? Pedindo mais uma prova, mais um sinal. É de impressionar a dureza do coração humano, não é mesmo? Pensa só, eles acabaram de participar de um milagre absurdo, viram 5 pães e 2 peixinhos alimentarem milhares de pessoas e ainda assim chegam pedindo um sinal. É uma espécie de cegueira espiritual mesmo. E o raciocínio deles, no fundo, era uma tentativa de diminuir o que Jesus tinha feito. Na cabeça da multidão era tipo, legal, você alimentou a gente por um dia. Mas Moisés sustentou uma nação inteira por 40 anos no deserto com o maná. Eles estavam completamente presos ao material, sabe? Focados na quantidade, na duração. E é aqui que vem o ponto de virada. Jesus não ignora o questionamento deles. Pelo contrário, ele usa isso para elevar o nível da conversa. Ele começa a corrigir a visão limitada da multidão e a apontar para uma realidade muito, mas muito superior. Olha que interessante a resposta dele. Tem 2 correções fundamentais aqui. A primeira, quem deu o pão não foi Moisés, foi o Pai. E a segunda, mais importante ainda, aquele maná não era o verdadeiro pão do céu. Jesus está preparando o terreno, construindo a base para uma revelação que vai mudar tudo. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o maná. Era um alimento material e, no fim das contas, todo mundo que comeu dele um dia morreu. Do outro lado, o pão que o Pai oferece. Esse é espiritual, verdadeiro, e o resultado dele é a vida eterna. Um era uma solução temporária, o outro é a solução definitiva. O maná, então, foi o que na teologia a gente chama de sombra ou figura. Pensa na sombra de uma árvore. Ela indica que a árvore está ali, te dá um alívio, mas ela não é a árvore. O maná era isso, um sinal incrível que apontava para algo muito maior que estava por vir. Como dizia Santo Ambrósio, por mais bonita que seja a sombra, a realidade, que é Cristo, é infinitamente melhor. Ok, depois de corrigir a perspectiva da multidão, Jesus dá o próximo passo. Agora ele vai definir o que afinal é esse verdadeiro pão e o que ele é capaz de fazer. E aqui está o pulo do gato. Este pão não é uma coisa, é uma pessoa. É o Logos, a palavra eterna de Deus que se fez gente, que se fez carne. Diferente do maná, que só sustentava o corpo numa viagem terrena, este pão alimenta a alma para a vida eterna. Ele nos faz vencer a morte. A resposta da multidão parece perfeita, né? Senhor, dá-nos sempre desse pão. Só que eles pedem a coisa certa, mas ainda pensando do jeito errado. A cabeça deles ainda está no material, no carnal. É a mesma vibe da mulher samaritana lá no poço, que pediu água viva para não ter mais o trabalho de ir buscar água todo dia. É exatamente nesse ponto, diante desse pedido que ainda é tão imperfeito, que o coração de Jesus se abre por completo para fazer a revelação central de todo esse discurso. O grande momento chegou. Vamos parar um instante nessa frase. Eu sou. Repara bem, Jesus não diz eu trago o pão ou eu dou o pão. Ele diz eu sou o pão. Ele se identifica como o próprio alimento. Ele é a substância que nutre a nossa alma para a eternidade. E como a gente faz para participar desse banquete? Jesus explica. Basicamente são 2 passos. Vir a Ele e crer nele. Vir a Cristo mata a fome mais profunda da alma. Crer em Cristo sacia a sede mais profunda do Espírito. É a fé que nos abre a porta para esse pão da imortalidade. Todo mundo aqui sabe o que é fome e sede. São as nossas necessidades mais básicas. E Jesus usa exatamente essas sensações para falar de uma fome e uma sede que todo ser humano tem lá no fundo da alma. Aquele anseio por algo maior, por infinito, por eternidade. Ele está dizendo, sou eu a resposta para essa busca. Bom, diante de tudo isso,
A pergunta agora se volta para a gente, né? Como é que a gente aplica essa verdade na nossa vida? Como fazer para não ser como aquela multidão que só buscava o pão que acaba? Esse ensinamento todo é um chamado à ação. É um convite para a gente focar nossas energias no que realmente importa, no que é eterno. É um chamado para se aproximar da Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, com o coração limpo, com uma fé viva, para ter fome e sede, não das coisas do mundo, mas da justiça de Deus. E a promessa que fecha tudo isso é simplesmente grandiosa. Se a gente se une a Cristo na Eucaristia com devoção, Ele nos sacia aqui, na nossa caminhada, e mais importante, Ele nos dá a garantia da ressurreição, a garantia da glória eterna no último dia. E para a gente encerrar, fica essa reflexão. Vamos pensar com calma, cada um no seu coração. Qual é aquela fome mais profunda, aquele vazio, aquele anseio que a gente carrega e que talvez a gente já tentou preencher com tantas outras coisas, e que no fundo a gente sabe que só pode ser saciado por Ele, o pão da vida.